Oiê, tudo bem com vocês? Gente, espero que todos estejam muito bem, todos estejam muito bem. Hoje eu vim falar de um assunto, assim, eu acho que é um pouquinho difícil de se tratar ele, né? Ainda mais para quem tá passando por isso. Que é quando o nosso parceiro, nossa parceira, enfim, ela não quer ter filho, tá? É quando o seu sonho é ter filho, quando você acha que o momento chegou, que a hora chegou, e ele ou ela acha que não, tá? Gente, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, tá? Eu tenho 30 anos, o meu marido, ele é 8 meses mais novo que eu, tá? Então, independente, nós temos uma idade aí bem semelhante, né? Então, meu caso não é o problema da diferença da idade, mas muitos aí pode ser também, né? Então, assim, quando eu casei, nós já conversávamos a respeito. Eu falava que eu queria ter filho, que era minha vontade de ser mãe. Porém, assim, num futuro, não naquele momento e tudo mais, né? E aí, o que que acontece? Eu casei, mas logo depois que eu casei, sabe aquela vontade desesperada de ser mãe? Já começou a surgir, né? E ele falava que ali não era o momento ainda e tudo mais. Na época, eu tomava anticoncepcional, né? Eu tomava lá a injeção. E aí, o que que aconteceu? Por uma coisa minha de saúde, eu não estava me sentindo bem com a injeção. Eu conversei com meu marido e falei para ele que eu iria parar, porque eu não estava me sentindo bem, eu não estava legal, e que nós teríamos que usar outros métodos, né? A camisinha, enfim, para nos precaver, porque eu iria parar com o remédio, né? Ok. Não, mas assim, gente, meu marido, ele é super compreensivo, sabe? Jamais ele falaria pra eu continuar tomando uma coisa que não tá me fazendo bem. Então, ele super entendeu, falou que tudo bem, que não tem problema, que eu podia parar, né? Enfim. E aí eu parei. Logo que eu parei de tomar o remédio, sempre quando chegava na hora da relação, eu sempre lembrava ele, sabe? Eu nunca quis enganar ou, ele vai esquecer, tá? Então eu lembrava ele, eu falava assim, amor, ó, eu não tô tomando remédio, né? Lembra aí. E aí o que eu comecei a perceber é o seguinte, que ele também nunca se preocupou em se prevenir de outra forma, né? E aí eu sempre conversava com ele, né? Eu sempre falava pra ele, né? Eu falava assim, ó, eu não tô tomando remédio. Você sabe que assim, quem tem uma vida sexual ativa e não se cuida de outra forma, tá correndo risco, né? Então quer dizer que você tá querendo, porque se a gente tem relação e eu não tomo remédio e a gente não se cuida de outra forma, você tá assumindo risco, né? E se você tá assumindo risco é porque você quer, certo? E aí no começo ele falava que não, que não, que não. Ele falava que não, mas enfim, assim, nunca teve uma mudança de comportamento aí dele da parte disso, né? E ele sempre ciente que eu queria, que por mim eu queria, né? Enfim, passou-se uns meses aí, a gente nessa, e eu não engravidava. E aí uma vez ele mesmo chegou em mim e falou assim, amor, a gente já faz um tempo que você não tá tomando remédio, você não engravida. Será que tá tudo bem, né? Não é estranho? Ele viu isso, né? E aí, a partir do momento que ele viu que poderia ter alguma coisa estranha, que poderia ter alguma coisa que não estava certa, falei pra ele, amor, eu vou procurar então um médico especialista em fertilidade para estar fazendo uns exames e vendo o que que tá acontecendo, né? E aí ele super concordou, ele falou, vai lá, pelo menos a gente já fica ciente se tem algum problema, enfim, né? E assim eu fiz. Fui na médica, fiz os exames e tudo mais, né? E aí, no meio desses exames, dessas minhas idas ao médico e tudo mais, ela pediu para ele estar fazendo um espermograma. Ele foi, fez super de boa. E aí foi assim que começou a nossa conversa. E assim, a gente realmente, ele assumir que ele queria ter um filho. Gente, desculpa pelo barulho, tá? Eu geralmente gravo no carro, porque é um momento que eu tenho bem calmo do meu dia. Então é um momento que eu consigo conversar e falar com vocês. Mas
tem um cachorrinho aqui do lado que não está nos ajudando. Mas ele vai parar daqui a pouco. Então, assim, e aí a gente... Foi aí nesse momento que a gente começou realmente a conversar abertamente sobre ter um filho. E ele começou a gostar da ideia, né? Conforme eu fui fazendo os exames, ia dando uma alteraçãozinha aqui, uma alteraçãozinha ali. Ele foi começando a aceitar a ideia e a gostar da ideia, tá? Então, assim, comigo, gente, foi bem aos poucos, foi bem pelas beiradas. Eu nunca coloquei o meu marido na parede, falei assim, eu quero ter um filho. Não, eu não quero nem saber. Como que meu sonho é ser mãe, eu quero agora. Não, gente, eu acho assim, ó. Se a sua vontade é ser mãe ou ser pai, o seu parceiro não quer, eu acho que a primeira coisa é a conversa, tá? Explica o porquê você quer. Que nem nós mulheres, nós temos a questão da idade. Os nossos óvulos, eles não vão ser jovens para sempre, meninas. E assim, a gente quando vai chegando numa determinada idade, a gente vai vendo como é mais difícil engravidar, entendeu? E os nossos parceiros, eles precisam saber disso, sabe? Ver uma reportagem, mostra para ele, mostra que não é que é agora ou nunca, não é isso. Mas assim, a idade tá passando, o tempo tá passando, e você precisa começar a ver a respeito disso, entende? Então, assim, converse, mostre para ele o porquê você quer ser mãe. Às vezes a outra pessoa tem medo em questão financeira, sabe? Às vezes ele acha ou ela acha que se vocês tiverem um filho, vocês não vão conseguir suprir esse filho financeiramente. E se você acha que não tá certo, porque se você achar que ele tá certo e vocês não forem suprir, realmente não tem um filho para não ter como suprir ele, né? Agora, se você acha que ele tá errado e que vocês têm condições financeiras para ter um filho, mostra para ele, faz as contas, coloca tudo no papel, mostra o que vocês vão gastar, o que vocês não vão gastar, como vai ser, como não vai ser, entende? Então, assim, tem outra questão, às vezes ele não quer porque assim, ou ela não quer, aonde vocês vão deixar, sabe? Como é que vai ser em questão de trabalho, enfim, gente. Tem muitas questões para não se querer ter um filho, mais do que apenas eu não quero ter um filho. Então conversa, sabe? Mostra as suas reais necessidades, entenda as negações da outra pessoa. E aí, antes de você brigar ou falar que ele tá errado, tenta ver se a pessoa não tá certa, sabe? E essa é a melhor forma de vocês se acertarem, entrarem num acordo referente a isso. E assim, ó, vocês vão ver assim que juntos se resolve. E outra, não force uma situação, sabe? Às vezes, isso é mulher, né? Mas ela acha que, eu vou ter um filho e depois que eu tiver, ele vai super aceitar, ou aí ele vai querer. Agora ele não quer, mas depois ele vai querer. Meninas, pelo amor de Deus, se vocês entrarem nessa, vocês correm um risco. Aliás, a gente corre esse risco de qualquer forma, né? Dele não querer esse filho e depois ele ficar aí te pagando uma pensão e é isso que você quer, entendeu? Então, assim, não faça isso com você, não faça isso com essa criança, não faça isso com o seu parceiro. Converse, entenda as reais necessidades dele, as reais objeções, exponha as suas necessidades e assim, vocês vão ver que vocês vão chegar num acordo. Se naquele momento ele ainda falar que não quer, tente mostrando como seria bom vocês terem um filho. Aos poucos, suavemente, levemente, sem brigar, entende? E vocês vão ver que assim, vocês vão muito, muito, muito longe, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, algum detalhe de como foi pra mim ou não, pode me chamar aqui, tá bom?